Deus do céu, conforme cria, vai dar mais trabalho. Não. Vocês percebem que é uma crença que a gente carrega, filho criado, trabalhador nada, filho criado é alicerce familiar, porque essa pessoa, eles vão te dar tudo. Hoje mesmo, meu filho, o que é meu sócio? Me dá todo suporte, né, nas minhas coisas. Então, filho criado, você tem suporte garantido, né? Claro que tudo depende da forma que você conduz as coisas. Se você tentou tirar a asinha lá, a pessoa, né, tentou ajudar, né, que é proteger o filho e fazer o trabalho dele, de crescer, de crescimento, você não vai conseguir. O seu filho vai sempre depender de você, gente. E é verdade, gente. Por quê? Porque as pessoas, muitas pessoas hoje muito ricas, elas não foram criadas para manter, para gerar essa riqueza, foram criadas para gastar. Então, sim, tem isso muito forte também desses processos, né? Vou falar, então, da questão do programa, né, que a gente comentou até na semana passada, que eu falei até no início, né, que eu criei um programa que se chama o Reviver Após o Luto, e ele atende, né, quando eu criei esse programa, era para tratar geralmente direcionado à questão da pandemia, né, que as pessoas estavam falecendo e as pessoas estavam sem suporte da morte mesmo, né, do luto, né, então as pessoas iam se internavam e simplesmente elas não voltavam, não tinham um rito de passagem. Tu não tem uma despedida, o que é muito triste, né? Sim. Apesar do meu pai não ter morrido em decorrência da Covid, mas ele não teve um rito de passagem, porque só fui eu e a mãe para o cemitério. Nós não chamamos ninguém porque não tinha como. As pessoas iam se expor ao vírus, era extremamente perigoso e contaminar, né, o resto, os familiares e as pessoas próximas. Então, foi assim, mesmo quase sem rito. Foi muito triste. Então, eu vi o quanto isso era difícil de lidar com essa questão da perda, mas também pude ver que tem uma abrangência, o reviver após o luto, muito grande, muito maior. É o reviver após o luto na morte, reviver após o luto dos relacionamentos, do desemprego, de uma mudança, pessoas que se mudaram, por exemplo. Eu morei em vários lugares. Então, pessoas que se mudam e os pais ficam sem suporte emocional. Né? Então, fica com aquele ninho vazio. Então, de que forma isso? É um luto, o luto dos filhos que partiram. Né? Então, como é que se faz isso? São técnicas. Então, o que eu utilizo? Eu utilizo técnicas internacionais, que eu aprendi nos cursos que eu fiz, para dar um novo sentido a esse luto. Né? Então, a pessoa tem que estar... O que é o terapeuta, minha gente? O terapeuta é o condutor. Quem faz o processo é o paciente, é o cliente. Ele vai introduzir aquilo através de uma conexão que a gente chama de rapport. Então, tu tem que ter uma afinidade muito grande para que isso seja uma conexão e a pessoa consiga trabalhar isso. Às vezes é importante a gente ser firme, às vezes é importante entender qual é o que está acontecendo ali que essa pessoa está se isolando. Por que ela não quer tomar um caminho, né? O que está acontecendo? Mas claro que às vezes é que nem a Simone falou, às vezes você não vai conseguir tirar isso dela, tem que pegar um terapeuta, tem que buscar ajuda, né? Mas tu falaste uma coisa muito importante sobre a questão do comportamento dos adolescentes e das crianças hoje, que elas estão entrando numa fase de pré-adolescência e adolescência muito precoce. E isso tem gerado muita tristeza, muita ansiedade em decorrência da pandemia, essas crianças trancadas também muito tempo em casa, né? E isso tem sido um fator assim, extremamente agravante. Eu faço esse atendimento com a questão da criança para conseguir direcionar. Quando ela sai daquela questão da família, do familiar pressionando, ela consegue se colocar num outro posicionamento. Sim. Naquilo que ela anseia, que ela deseja, como ela vê o pai e a mãe, e até mesmo seus avós. Então, é importante estar muito atento com essa questão da pandemia, fica aqui o recado para os pais, porque eu tenho um filho pequeno que está trancado quase 2 anos. Tá? Ele tem 10 anos hoje. E ele andamos muito ansiosos, porque fomos só nós dois que ficamos em casa. E ele viveu o luto do vô. Então, gente, assim, ó, terapia. Não abandone o médico. Se o médico diz para você tomar o seu medicamento, tome. Faça o acompanhamento com o seu médico. Faça o acompanhamento com a sua psicóloga. Faça o acompanhamento com o terapeuta. São áreas que se complementam. Nós trabalhamos com áreas multidisciplinares. Né? A gente não vai nunca, eticamente, dizer para uma pessoa que está tomando um medicamento para ele abandonar o seu medicamento. Isso não é para ser feito. Tá? Então, tem que agir com muita ética nas áreas das nossas formações e dos
do nosso conhecimento, né? A gente não vai interferir em áreas que a gente não conhece. Com certeza. Eu sempre digo para todo mundo, tá? Eu sei que, para mim, né? Eu sempre digo assim, ó, 50%, né? A gente às vezes consegue ressignificar sozinho, mas os outros 50% às vezes não dá. Os outros 50% a gente precisa de ajuda, tá? Então busquem ajuda, né? A vida, ela é leve, a vida é simples. O medo, ele é o maior aprisionamento que um ser humano pode ter. É um aprisionamento. Né? Enquanto a que a Simone falou aqui dos filhos, gente, e eu também quero reforçar, se o teu filho está tendo um comportamento de isolamento, observa, né? Se a pessoa não tem ação, observa o que está incomodando ela, né? Às vezes é a questão de você querer controlar ou, né, querer ditar regras, ou ser muito autoritário, ou ser autoritário de menos. Então, existe uma medida, cada caso é um caso, tá? Tanto que eu não tenho, né? Quer falar? Sim, não, só uma coisa que tu falasse importante, que eu achei interessante, aquela questão a mente constrói, a gente constrói mentalmente a realidade que a gente deseja. Né? Então, essa construção de libertação de limites, de limitações, insegurança, crenças, fobias, quando a gente consegue se dar conta, e através de terapia, de que a gente constrói a realidade que a gente quer, a gente se liberta. Então, a libertação é um processo de construção. Então, são etapas, né? Os tijolinhos que a gente vai colocando. Mas a gente constrói na nossa mente aquilo que a gente deseja. É o estado atual que eu estou de insegurança, por exemplo, né? E de medo, e o estado desejado que eu quero chegar. Né? Qual é o meu objetivo? Né? Tem um caminho aí, que é o emaranhamento, que é a mistura do caminho. Então, esse caminho ele tem que ser direcionado para que aquilo que tu deseja, ele seja um caminho, né, direcionado para o teu objetivo.